orar, baixar nossas cabeças e entregar todo esse momento para que seja tudo a glória, louvor e adoração somente a Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio de estar aqui nessa noite, falando do Teu amor, do Teu Evangelho, Senhor. Pai, o Senhor conhece a mim, um pobre pecador, regenerado pela Tua graça, Deus. Então, apesar das minhas limitações, que o Senhor fale essa noite. Tenha misericórdia de mim e do Teu povo. Que aqui sejam os Teus lábios falando, o Teu Espírito Santo convencendo as pessoas e iluminando o coração de cada crente, desacortinando os olhos para enxergar o maravilhoso Deus a quem servimos. Em nome de Jesus. Amém. E nós começaremos falando sobre a criação. Vocês podem acompanhar os slides, bem como podem procurar as questões nas Bíblias de vocês, sem problema nenhum. E nós vamos ler esse primeiro bloco que nos diz sobre o que é a criação. No princípio, aprove ao Deus Trino, Deus Pai, ou Triuno, perdão, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu poder, sabedoria e bondade eternais, criar ou fazer o mundo e todas as coisas que nele existem, tanto visíveis como invisíveis, e no espaço de 6 dias, e tudo que ele fez é muito bom. Nós vamos passar para a base bíblica, nós vemos ali em João, capítulo 1, verso 2 e 3. Ele estava no princípio com Deus, aí falando do verbo, que era Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Hebreus, capítulo 1, verso 2, nos diz: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Pelo seu sopro, em Jó 26, 13, aclara os céus, a sua mão fere o dragão veloz. E Romanos, capítulo 1, verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. É aquele texto clássico de Romanos em que mostra que ninguém é desculpável, porque a natureza proclama a glória de Deus e ao homem é colocado nele a sabedoria do bem e do mal, mesmo que de forma corrompida, porque foi corrompido pelo pecado, mas isso deixa o homem inexcusável ou indesculpável. Colossenses 1,16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, e para ele viu Deus, em Gênesis 1,31, que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã e o 7º dia. Assim nós terminamos o primeiro bloco e que a gente vai falar sobre ele. O texto áureo que nos traz sobre a criação está em Gênesis 1 e 2. Lembrando, Gênesis, escrito por Moisés, faz parte do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E lá nos capítulos 1 e 2, nós temos a criação do universo. E no capítulo 3, a queda do homem. Mas eu quero basear-me naquilo que está escrito sobre esses textos que nós lemos, que nos diz, mais uma vez, no princípio aprove ao Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu poder, sabedoria e bondade eternais, criar ou fazer o mundo e todas as coisas que nele existem, tanto visíveis como invisíveis, e no espaço de 6 dias. E tudo é muito bom. Deus, aprove a Deus criar tudo. A pergunta que filósofos querem responder é: por que existe tudo ao invés de nada? Já pararam para pensar? Por que existem as coisas ao invés de não existir? Podia não existir nada. Mas por que existe algo? Porque Deus, Criador, manifesta sua glória
E o que é a glória? É o somatório das características maravilhosas de Deus, mostrando a sua glória, ele criou, decidiu, aprove a ele querer criar as coisas. Então, o que responde a essa pergunta, por que existe algo além de nada? Porque assim Deus pôde manifestar a sua glória. E é por isso que ele decide, na sua sabedoria plena, a qual nós não temos acesso, é impossível a mente humana perscrutar a sabedoria completa de Deus, mas o que a gente sabe é aquilo que nos é revelado, e é por isso que nós usamos a Bíblia, nós só sabemos de Deus aquilo que Deus revela para nós, e por isso usamos a Bíblia. A gente viu isso lá no capítulo 1, quando fala sobre as Escrituras, que é a base da nossa fé. Então, o que Deus revela é que, para louvor de sua glória, para que sua glória se manifeste, Deus resolveu criar o mundo. E Deus fez todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Isso tem umas implicações estranhas a primeiro momento. Por exemplo, Deus criou Satanás, porque Deus criou um anjo de luz. Nós sabemos a história de Satanás. Satanás se rebela contra Deus e ele decide, portanto, afastar-se de Deus, e ele vira o maior dos demônios. Nós sabemos disso, mas nós não podemos esquecer que Satanás foi criado por Deus. Não há nenhuma outra força criadora no universo. Não, Satanás não criou o mal, Satanás não criou as coisas ruins. Não, a única fonte criadora é Deus. Ah, então Deus criou o mal. Só um minutinho. Não é assim. A gente vai entender de onde vem o mal. Homens e anjos, Deus os criou. Homens, como nós conhecemos, os anjos, os que vivem para a glória de, os que viveram para a glória de Deus, são os anjos que nos auxiliam, anjos, arcanjos, como a Bíblia nos diz, e os anjos que caíram, que são os demônios. Tudo foi criação de Deus, as coisas visíveis e as invisíveis. Obviamente que os demônios existem pós-queda dos anjos. Os anjos escolheram rebelar-se contra Deus. E aí vem uma pergunta: se Deus é todo-poderoso e Deus é bom, qual é a origem do mal? Por que uma criança nasce doente? Por que guerras acontecem? Por que a dor, o sofrimento ocorre? Do malum, essa é a pergunta que Agostinho de Hipona, na tradição católica Santo Agostinho, respondeu com maestria. O mal não foi criado por Deus. O mal, ele não tem essência excende, no latim, ele não tem uma essência ou algo, uma substância, assim como o frio na física. Não existe, o frio não é uma substância, existe a ausência de calor. Existe um corpo com mais calor e menos calor. Existe o que é bom. E o que nega-se ao bem é o mal. O mal não tem uma essência. Ele é consequência do afastamento de Deus. Daí vem o mal. Deus não é responsável ético do mal. O mal, ele entra na história da humanidade com o pecado de Adão e Eva, e a gente vai estudar sobre isso. Hoje nós estamos falando sobre criação. Só que sou obrigado a responder essas indagações que são justas, que todos nós fazemos ou vamos fazer. Com 6 anos, o meu filho chegou para mim mais velho. Pai, se Deus é bom, por que ele fez o Krakatoa? O que é o Krakatoa? O Krakatoa é um vulcão, foi uma das maiores destruições em massa que já existiu. E ele viu esse documentário e veio me perguntar, mas por que Deus criou o Krakatoa? Então, aonde é a origem do mal? Aonde é a origem do sofrimento? Então, o sofrimento, o mal em si entra na humanidade quando o homem decide afastar-se de Deus. E o sofrimento nada mais é do que o exercício desse mal. O mal é como se fosse vamos dizer assim, nós nos afastamos de Deus, então temos o mal. E o mal, a ação do mal é o sofrimento no mundo. Conseguiram entender? O mal não foi criado por Deus. Isso nós vemos também, se alguém quiser se aprofundar um pouco mais,
no epicurismo. O epicurismo diz, se Deus é todo poderoso e Deus criou todas as coisas e Deus é bom, como que Deus criou o mal? Se ele criou o mal, ele não é bom. Se ele não criou o mal, ele não é todo poderoso. Né? Mas assim, a resposta, Agostinho de Hipona brilhantemente responde, e essa é o que a Bíblia nos diz. Quando há uma rejeição de Deus, aparece o mal. Deus aprove a ele permitir ser rejeitado. Quando Deus cria o ser humano, e aí a gente vai ver, Deus cria homem e mulher, a gente vai ver, ele deixa a gente dotado de uma coisa chamada livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio deu no que deu. Se alguém me perguntar onde estava Deus na abertura das Olimpíadas, com tudo o que aconteceu, com toda a chacota que fizeram contra Deus, Deus está no lugar onde a humanidade decidiu deixá-lo. Nossos pais, Adão e Eva, decidiram e nos representaram lá no paraíso. Decidiram pecar, decidiram afastar-se de Deus, criar rebeldia contra Deus. E lá Deus está. Ou seja, Deus permitiu à humanidade, no sentido de dar o livre-arbítrio, que eles escolhessem afastar-se de Deus. Então, hoje, o que vemos, como vimos nessa cerimônia, não vou dar adjetivos, mas na sexta-feira, a gente vê a consequência do mal. A consequência do mal moral, na arte, a gente vê a consequência do mal na doença, no nosso corpo, que é caído e que fica doente. Uma criança nasce doente, ou uma pessoa boa tem câncer, porque isso não tem a ver com a nossa... as nossas atitudes tão somente. Tem a ver com a queda, o estado em que o ser humano se encontra. Um estado da queda. E a gente vai estudar isso mais para frente. E interessante, nesse primeiro bloco de confissão doutrinária, nós entendemos que Jesus estava na criação. Por meio dele, para ele e por ele, tudo se fez. Deus, o Criador, ele aprove a ele lembra, no princípio, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Bom, Deus Pai, Deus Espírito e Deus Filho, tudo o que foi feito por meio dele, e nada sem ele se fez. Jesus estava presente na criação. Jesus não foi criado, Jesus é próprio Deus. Jesus não tem início de dias. Jesus estava com Deus na criação. E Jesus, não Jesus encarnado, como a gente sabe, se conhece, porque daí isso veio acontecer num momento histórico, né? Mas Jesus estava com Deus. Quando Deus cria o homem, ele usa uma expressão interessante. Façamos o homem, a nossa imagem e nossa semelhança. Espera aí. Se não há nenhuma força criadora além de Deus, por que Deus fala façamos? Porque lá parava o Espírito de Deus e o Filho de Deus participou da criação. Então é fácil entender que lá a Trindade está representada. Estudamos Trindade, capítulo 3, na nossa confissão de fé. E lá estava o próprio Deus Criador, com Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Amém. E olha que interessante, se nós vimos ali o grande texto de Romanos capítulo 1, em que os atributos de Deus, eles podem ser reconhecidos na natureza, óbvio que de uma forma deturpada, quando a gente olha, por exemplo, a grandeza por exemplo, das pedras do Corcovado, a gente entende que só alguém grande pode ter produzido aquela grandeza, ou algo... Ao mesmo tempo, essas pedras são imutáveis. Só alguém imutável pode fazer isso. Quando a gente olha o universo, a gente vê só algo gigantesco, alguém muito maior que isso pode produzir. Então a gente consegue enxergar algumas características de Deus na criação. A gente vê em Salmo 19, os céus proclamam a sua glória e o firmamento as obras de sua mão. Mas isso é, de certa forma, ofuscado, porque se nós olhássemos a natureza e conhecêssemos tudo de Deus, nós não precisaríamos das Escrituras. Porém, o que a natureza expõe sobre Deus nos deixa indesculpáveis diante de Deus. Mas, sobre a criação, o que a natureza fala sobre a criação? A natureza fala algumas coisas interessantes. Segundo a lei da termodinâmica, entropia, tudo tende ao caos.
Bom, os engenheiros estão aqui, o meu pai que é engenheiro, tem outro engenheiro aqui, que conhecem isso de trás para frente. Tudo tende ao caos. E aí vem um homem chamado Charles Darwin e nos diz que as mutações precisam ocorrer de maneira ordenada. Aliás, as bases nitrogenadas, ele nem disse isso, ele começou a falar sobre isso, até porque o DNA e Mendel e vem bem depois. Mas, enfim, a teoria do darwinismo atual diz que as bases nitrogenadas começaram a se organizar em micelas e organizar tudo para que pudesse expressar proteínas, para que pudesse expressar um ser vivo. Peraí, mas a segunda lei da termodinâmica diz que tudo tende ao caos. Então tem uma falha, já nos anos, 10 anos depois de Darwin, já se havia afastado a sua teoria. As pessoas aprendem na escola como lei, mas é uma teoria, e que, por sinal, foi já contestada 10 anos depois. Hoje, a ciência moderna não crê no que Darwin cria. Eles tentam sempre gerar uma justificativa sem Deus, né? Mas a natureza, ela proclama a glória de Deus. Quando Jonas Webb, Jonas Webb, o John Webb, agora não me lembro, o novo telescópio chegou a ver a luz entre aspas, do início do universo, os que achava-se que era o universo, viu-se um universo já formado. Peraí, era para ver luzes desorganizadas, era para ver um universo sendo criado, Jonathan Webb, eu acho. E não, aliás, em criação, perdão, mas foi visto um universo criado. Espera aí, mais uma vez, esse livro aqui passa a ter vontade, passa a ter razão. Bom, e óbvio, aqui a ciência, eu não sou cientista, quer dizer, sou cientista, mas da área médica, não sou físico, nem físico quântico, ou coisa assim, mas a ciência, dia após dia, coaduna com aquilo que as escrituras falam sobre Deus. Óbvio, para que não chamar de Deus, eles chamam de um design inteligente, né? Design inteligente. Mas esse design inteligente é o nosso Deus, o Deus Criador. Amém? E nós podemos ver isso com a natureza. Quando nós olhamos o carinho que uma cachorrinha tem para com o seu filho, ou filhotinho, no caso, e isso acalenta o nosso coração, lembra-se da bondade de Deus. Quando a Bíblia fala Adonai, Adonai Senhor, Adonai tem uma origem de estar junto e de amamentar, da mãe que amamenta. Então o senhorio de Deus tem a ver como uma mãe que amamenta seu filho. A mãe que cuida, a mãe que nutre, a mãe que faz o desenvolvimento do seu filho. Esse é o senhorio de Deus. Não é um senhorio autoritário, mas sim um senhorio de amor. E nós somos assim agraciados a começar a termos poucas ideias olhando a natureza. Lembrando que ela não é a revelação definitiva, mas a criação de Deus, ela nos dá ideia de quem é o Deus Criador. No bloco 2, por favor. O bloco 2 está escrito assim: depois de ter feito todas as criaturas, Deus criou o ser humano, homem e mulher, dotados de uma alma racional e imortal, e os adequou perfeitamente para a vida para Deus, para a qual foram criados, tendo sido feitos segundo a imagem de Deus, em conhecimento, retidão, verdadeira santidade, possuindo a lei de Deus inscrita em seu coração e o poder para cumpri-la. No entanto, havia possibilidade de transgressão, pois foram deixados em liberdade à sua própria vontade, a qual estava sujeita de mudanças. Vemos isso em Gênesis capítulo 1, verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, em Gênesis 2:7, e lhe soprou as narinas fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Eclesiastes 7:29. Eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Gênesis 1:26. Também disse Deus, olha lá, façamos, no plural, o homem, a nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Romanos 2, 14 e 15 nos diz: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve para eles como lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada em seus corações, testemunhando-lhes também a consciência, e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. A lei de Deus foi gravada no coração do homem. De certa forma, todo ser humano é dotado de ética e moral, exceto aqueles que têm uma doença chamada psicopatia, né? Exceto esses, os outros, todos os seres humanos, eles possuem uma ética e uma moral. Independente se ele é cristão, se ele é judeu, se ele é islâmico, se ele é panteísta, se ele é agnóstico, o homem foi criado assim. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Hoje não vou dar enfoque no pecado, vai ser feito o enfoque na criação. Deus criou aquela árvore. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Olha Deus colocando aqui, respondendo um do malum, da onde mal. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Deus não tem parte com o mal. Essa é uma das acusações. Nós, aqueles que estão visitando, nós somos uma igreja de origem de tradição reformada, calvinista. Essa é uma das acusações falsas que fazem para nós calvinistas, que para nós Deus criou o mal. Não, Deus não criou o mal. Né? Nós já falamos a origem do mal, e Deus não criou o mal. E nesse segundo tópico, nós vamos destacar algumas coisas. Deus criou o ser humano, homem e mulher. E quando Deus criou o homem e a mulher, ele coloca no homem e na mulher algo que ele não coloca em nenhum lugar da criação, que é a imagem de Deus. A imagem de Deus no homem é infundida no homem e na mulher. E eu vou chamar ela a partir de agora Imago Dei, a imagem de Deus. Maravilhoso conceito que norteia toda a ética cristã. A imagem de Deus em todos os homens, todas as mulheres. Obviamente, isso é uma redundância. Se falo todos os homens, já inclui as mulheres. Mas hoje, no mundo moderno, a gente precisa cometer essa redundância. Mas todos os homens e todas as mulheres, elas possuem a Imago Dei, a imagem de Deus. E o homem, por isso, ele se torna especial na criação de Deus. Porque ele tem a imagem de Deus. E aí vocês devem me perguntar, o que é essa imagem de Deus? A imagem de Deus, nós vamos tratar isso um pouquinho mais, é uma característica intrínseca do ser humano, ou seja, ele já nasce com ela. E essa característica, que foi corrompida também pelo pecado, não foi abandonado, o homem não perdeu a imagem de Deus, mas ele também corrompeu porque corrompeu com o pecado. Mas, primeiro, a gente pode ver ela em características que Deus tem, que ele compartilha conosco. Inteligência, raciocínio lógico, autopercepção, todo o amor, as características, os sentimentos, algumas coisas que ao ser humano é dado que os animais não conseguem decidir sobre. Quando a gente fala sobre o amor, Deus é amor. A gente viu ontem até no grupo de estudo bíblico. Deus é amor, mas e esse amor que nós temos? De certa forma, todo o amor procede de Deus, não existe nenhum amor que não derive de Deus. Logo, esse amor que é passado a nós, seres humanos, é, de certa forma, alguma parte da imagem de Deus em nós. E também, só que ela não é somente isso. Não são só características que Deus passou para nós. É que nós representamos, nós não somos deuses, isso é uma coisa importante, o homem não é Deus. Deus é Deus e o homem é o homem. Por mais que Nietzsche, Foucault e vários filósofos modernos queiram impor isso à nossa mente, nós não somos deuses. Nós não somos deuses. Só Deus é Deus. Contudo, nós aqui nessa terra representamos Deus.
Nós devemos viver para a glória de Deus, e a imagem de Deus no homem torna ele representante de Deus aqui nessa terra. Representante no sentido de que ele deve cuidar dessa terra, de que ele deve viver para a honra e glória de Deus e que ele deve amar seu semelhante. Então, de certa forma, é um comissionamento que Deus nos dá, sendo a todo ser humano, de ser representante de Deus nessa terra. Ah, mas você diz assim, nossa, mas o cara que assassina alguém é representante de Deus? Ele não está vivendo para a glória de Deus. Eu estou dizendo isso na essência dele. Na essência dele há algo que faria com que ele deveria fazer com que ele vivesse para a glória de Deus. E ele abnegou isso. A gente sabe que o que fez ele abnegar foi o pecado. A gente sabe disso. Mas há nele e em todo ser humano a imagem de Deus. E isso, de certa forma, nos constrange, porque todos nós temos a mesma importância e dignidade diante de Deus. Homens e mulheres. Homens não são melhores que as mulheres, nem mulheres melhores que os homens, nem homens melhores que homens, nem mulheres melhores que mulheres, nem preto melhor que branco, nem branco melhor que preto. A gente vai falar sobre isso na aplicação, que a grande situação é que todos nós temos a imago Dei, a imagem de Deus. E aí isso norteia toda a ética cristã. Porque como amar um Deus que eu não vejo se eu não amo o meu irmão a quem vejo que tem a imagem de Deus? Isso é muito profundo e a gente vai aprofundar mais esse texto. Mas a imagem de Deus, ela é a base da ética cristã. Por isso amar ao próximo como a si mesmo. E não apenas viver uma vida como se os outros não existissem. Porque a nossa vida, nós temos uma responsabilidade que é individual, nós respondemos para Deus de forma individualmente, todos nós merecemos o inferno porque somos pecadores, mas Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, para nos liberar da culpa, do pecado, nos trazer a santidade, ok, mas nós temos um chamado especial de amar o próximo, e de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, fazendo os discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo-os cumprir como tudo conforme está escrito. E isso é a deriva dessa ética cristã. Todos, mesmo o cara que sentou lá na ceia que eles fizeram lá na Copa, mesmo aquele, nós temos que ter amor por ele. Concordar? Não. Amar? Sim. A gente vai falar mais sobre isso. Há no homem o suficiente para ele compreender o que é mal. Isso fala lá em Romanos capítulo 2. E por isso, mesmo sem conhecer o plano de salvação por Cristo, salvação que existe apenas por Cristo, ele é considerado culpado, inexcusável diante de Deus. Ele não pode dizer que ele não sabia, porque todo ser humano tem infundido nele alguma questão ética que tem a ver com a lei do Senhor. E isso o mantém indesculpável diante de Deus. Se vocês estiverem percebendo que eu estou com uma voz de taquara rachada, na terça-feira eu fui acometido por uma laringite. Coisas que acontecem só na semana que você vai pregar. Né? Mas é assim. O poder de cumprir a lei residia em Adão e Eva. Adão e Eva tinham o poder para cumprir a lei de forma plena. Só que aprove aos nossos pais não cumprir e pecar. E hoje nós já não temos mais esse poder. Ao homem é impossível cumprir a lei de Deus. Por isso nós precisamos da misericórdia e da salvação em Cristo Jesus. Um dia você vai perguntar, mas o que eu tenho a ver com Adão e Eva? A gente vai falar sobre isso, eu só vou responder dessa forma. Uma vez perguntaram a um pastor, se eu não me engano, foi o Shedd, o Dr. Russell Shedd. Dr. Russell Shedd, o senhor, se estivesse no Éden, o senhor pecaria? A resposta dele, eu já pequei em Adão e Eva. Não tenho essa opção. Eu pequei. Então, todos nós pecamos junto com os nossos pais. A gente vai entender isso quando falarmos sobre o pecado. A criação livre, ela, com o poder do livre-arbítrio, isso demonstra o amor de Deus para conosco. Porque se Deus quisesse, ele teria feito um exército de adoradores, que ficassem só adorando, sem ter a possibilidade de não adorar. Só que isso seria um robôs. E Deus
por amor à criatura, ele dá a possibilidade das pessoas não adorar. Nós temos um Deus amoroso, muito amoroso. Todo pai e mãe não gosta que o filho desobedeça, mas sabe que o filho pode desobedecer. Está aí meu pai para dizer isso, que pode dizer muito bem isso, né? Certo? Nós vamos ver o bloco 3 sobre essa questão, mas eu ainda quero me deter nesse ponto, porque eu acho que eu não fui tão profundo. Deus não é um Deus, quando Deus é todo-poderoso, essa palavra a gente conhece muito em inglês, das músicas, né? Almighty, todo-poderoso, em português não existe, não tem uma tradução tão boa. Quando a Bíblia diz isso, no grego ele está dizendo Pantocrator. Deus Pantocrator. Esse Pantocrator é um amor com carinho, um amor como aquele amor de mãe também, é aquele poder exercido com amor, e não autocrator, como que é o poder exercido com tirania. Por exemplo, quando a gente fala sobre um rei, um imperador, ele é autocrator, ele é alguém que exerce o poder de forma rude, de forma obrigatória. Deus não é. Deus, a palavra que a Bíblia diz no grego é pantocrator, é Deus todo-poderoso, mas que exerce seu poder com amor. Por isso, ele nos dá a liberdade, nos deu a liberdade em Adão e Eva de desobedecer. E o bloco 3 nos diz: além de terem a lei de Deus escrita em seus corações, eles também receberam a ordem de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal, ou do conhecimento do bem e do mal. Enquanto obedeceram a esse preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre todas as criaturas. A ordem que Deus nos dá é para a proteção do ser humano. Não coma, porque a partir do momento que vocês comerem, vocês vão morrer. E de fato, depois que comemos, entrou no mundo a morte, o pecado e o juízo. Tanto que o Espírito Santo vem para nos convencer da morte, do pecado e do juízo. E quando Jesus vier, vai terminar o pecado, o juízo vai ser executado e não haverá morte. Então Deus, quando dá essa ordem, não é um Deus autocrata, um Deus pantocrator. Esse Deus pantocrator diz: cuida, filho, não põe o dedo na tomada. Né? Comunhão plena com Deus. Havia uma visita face a face com Deus a nossos pais no Jardim do Éden. Falando nisso, eu lembrei de uma coisa que eu queria comentar. É sobre a Eva mitocondrial. O que é isso? Eu sabe que eu sou médico, então a minha ciência é a ciência médica. Entre o pai e a mãe, somente a mãe, ela mantém as mitocôndrias para com o filho. O filho sempre tem, filho e filha, sempre tem as mitocôndrias vindas da mãe. As mitocôndrias vindo do pai não entram na fecundação. O que é mitocôndria? A mitocôndria é uma usina de energia que nós temos dentro da célula, bem pequenininha, e essa usina de energia, ela produz energia para o ser humano. Enfim, e foi feita uma sequência, e essa mitocôndria tem um DNA próprio. E esse DNA, foi sequenciado, tá? Feito sequenciamento de DNA, a gente sabe isso, Projeto Genoma, Ovelha Dolly, vocês lembram disso, 1997. Mas a sequência do genoma da mitocôndria foi agora, recém, nos anos 2000 e pouco. E achou-se interessante que o DNA mitocondrial de uma mulher chinesa, de uma mulher europeia caucasiana, de uma mulher africana, negra e africana subsaariana e suprasaariana, ou seja, uma mulher marroquina, por exemplo, e que uma mulher sul-americana e uma mulher norte-americana, todas elas têm o DNA do mesmo filo, da mesma origem, DNA mitocondrial. E a isso foi dado o nome de Eva mitocondrial. Ou seja, todas as mulheres têm a mesma origem. Foi-se estudado. Interessante, né? Mais uma vez, a ciência, ou, aliás, a criação, a ciência ela só estuda, né? Mas a criação proclama a glória de Deus. A Eva mitocondrial, né? E se você olhar, a mesma coisa acontece no Y, que vem só do pai. Nós temos a sequência Adão. Né? Vocês podem estudar isso, vocês podem procurar isso. Não estou falando debaixo do braço, podem procurar nas melhores revistas médicas, isso está lá. Só que, óbvio, não se é
acreditado a Deus, porque a ciência tem essa noção essa visão de que não pode fazê-lo. Mas, para quem crê, entende de onde vem essa mitocôndria, né? Dado esse parênteses, a ordem de Deus era para proteção para as consequências. E existia uma comunhão plena que nós perdemos, face a face com Deus. Nossos pais encontravam com Deus face a face. Coisa que hoje, para que a gente tenha nova comunhão com Deus, a gente precisou do sacrifício do Filho. E ela não é uma comunhão plena. Ninguém vê Deus face a face. E se alguém vê, me procura, que eu tenho uns remedinhos que ajudam a parar isso. Tá? Mas ninguém consegue ver Deus face a face, a não ser no corpo, num corpo glorificado. Né? Então, no final dos tempos, nós vamos estar face a face com Deus. Quando todos, né, após a morte, né, e os que vão ressurgir, os que morreram e os que não morreram vão ganhar o corpo glorificado, isso está lá em 1 Coríntios, e aí vão ver Deus face a face. Né? Mas até lá, se alguém vê Deus face a face, me procura no final do culto, certo? E o domínio sobre as criaturas, ao homem foi ordenado cuidar das criaturas, da criação de Deus, com respeito, fazendo dar frutos e prosperar. Então, o homem tem o homem, quando eu digo, obviamente, o homem e a mulher, né? Tem essa noção de cuidar da criação, de fazê-la prosperar, porque essa é a ordem de Deus. E nós só conseguimos fazer direito quando somos crentes. Tá? Todo crente é chamado a cuidar do meio ambiente, é chamado a cuidar daquilo que faz com relação à criação. Todo ser humano, todo crente não pode maltratar animais. Todo crente também não pode amar mais animais que pessoas, isso é óbvio. Mas todo crente não pode fazer mal para os animais. Quase que usei uma palavra incorreta. Judiar dos animais. Mas não, o ser humano cristão não pode fazer mal para os animais. Contudo, nós temos que amar o ser humano. O ser humano tem a imagem de Deus. Errado aqueles que deixam os seus vizinhos passando fome para juntar ração para dar para cachorro. Isso também está errado, essa é a outra distorção. Por isso que o homem ele só consegue cuidar do meio ambiente de forma correta e equilibrada se ele for temente a Deus. Porque sem Deus, tudo é distorcido, inclusive o nosso cuidado com o meio ambiente. Tem pessoas matando outras para cuidar do meio ambiente. Tem pessoas falando que os carros elétricos vão salvar o mundo, só que um carro elétrico polui 1000 vezes mais que um carro do que um carro a combustão comum, por causa dos minérios retirados das suas baterias. Tem pessoas que tiveram suas mentes cegadas. Por quê? Porque elas estão fazendo isso na força do ódio e não sendo subserviente a Deus. E eu quero trazer para vocês, irmãos, algumas aplicações. Até aí, todo mundo comigo? Tudo certo? Entendemos a criação de Deus maravilhosa, um Deus criador, o único criador, não existe nenhuma força criacional que não seja Deus. Tudo foi criado por Deus. As coisas elas podem ser transformadas pelo homem, mas elas foram criadas por Deus. Satanás não tem poder de criar, Satanás não tem poder de materializar coisa. A gente entende que Satanás é muito poderoso, porque os anjos são mais poderosos que nós, seres humanos, porém, ele não tem poder criacional nenhum. Ele pode influenciar pessoas, ele pode possuir pessoas, pode possuir animais, mas ele não pode, sob hipótese alguma, criar, porque só há uma fonte criadora. Não existe dualismo criacional, em que Deus, vamos ver quem cria mais, Deus e Satanás. Deus, não existe, só Deus é criador. E Deus é criador todo-poderoso, não autocrator, mas pantocrator. Amém? E isso nos traz eu trouxe 3 pontos específicos sobre a criação que interferem a nós no dia de hoje. Primeiro, a dignidade do homem, do ser humano. E eu oro para que Deus coloque a sua mão sobre aqueles que vilipendiaram o nome de Deus, mas que Deus coloque a sua mão com misericórdia. Porque se Deus colocar a sua mão poderosa, porque com Deus não se brinca, as coisas vão ser muito tristes. Mas como crente, sabendo que aquelas pessoas, elas estão lá precisando ouvir do Evangelho de Deus,
Por isso que elas se fantasiaram daquela forma. Por isso que elas tomaram essas decisões que elas tomaram. Porque elas precisam do único Salvador que... Eu estou falando das Olimpíadas, né? Que nós estávamos falando. Do único Senhor e Salvador, que é Cristo Jesus. Sem Ele, o ser humano vira isso aí. Só que quando a gente aponta o dedo para aquilo, a gente esquece que nós também andamos nessa terra sem Cristo. E que nós, diante de Deus, não temos diferença nenhuma para eles. A diferença é Cristo que habita em nós. Então isso nos tira méritos humanos. A dignidade do homem retira méritos de um homem achar-se superior ao outro. Não há, sob hipótese alguma, diferenciação para um cristão entre um branco, um negro, um rosa, um índio, um polonês, um alemão, um africano. Não existe Black Lives Matter ou White Lives Matter, existe All Lives Matter. Todas as vidas importam, porque todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A divisão que quer ser posta a nós, isso é satânico, isso é obra de Satanás, do marxismo cultural. Nós não somos diferentes, nós não somos brancos e pretos, nortistas, sulistas. Nós temos opções diferentes de time de futebol, de lugar de morar, de língua que fala. Nós nascemos em lugares diferentes, mas nós somos um só povo, raça humana, com a imagem e semelhança de Deus. Assim como nós choramos quando vemos uma pessoa sofrendo aqui na esquina, nós também temos que nos importar com as mulheres que têm seu órgão mutilado no meio dos indígenas para que não sinta prazer. Nós temos que chorar por aqueles que estão tanto do lado de Israel sofrendo tudo que o Hamas, aquela organização maldita, fez com Israel, mas também chorar por tudo aquilo que pessoas maldosas que não têm Jesus no lado de Israel têm feito com o povo palestino. Eu não estou aqui defendendo política, eu estou falando que todo ser humano importa. Todo. Então, não podemos ter uma indignação seletiva em que a gente define, eu gosto disso, gosto daquilo. Veja, eu não trago, aqui não tem uma parte de política, até porque não existe redenção fora de Cristo. Não existe nenhum outro Messias que não seja Cristo. Não existe ninguém que pode perdoar os pecados que não seja Cristo. Então, não existe nada que possa consertar a humanidade, que o problema da humanidade, a humanidade está doente por causa do pecado, que não seja Cristo. Mas o que eu quero mostrar é que nós não podemos ter indignação seletiva. Por exemplo, vocês já ouviram, talvez no passado, eu antes de conversão, o rapper dizendo, tinha uma música que dizia sobre os presos. Já ouviu falar de Lúcifer, que veio do inferno com moral no Carandiru? Ele é só mais um comendo rango azedo. Pois nós temos que nos indignar que presos comem comida azeda. Eu não estou dizendo que nós não temos que nos indignar com a ação que eles fizeram. Sim, temos, mas temos que cuidar das mães que perderam seus filhos pela mão dos presos. Mas também, para nós, crentes, nos importa que presos comem rango azedo. Porque somos todos irmãos, filhos, num sentido criacional do mesmo Pai. Óbvio, irmãos mesmo são só os crentes, né? Nós já sabemos disso, isso Romanos nos traz. Mas todos os seres humanos, eles têm a imagem de Deus, e isso quebra qualquer divisionismo satânico que está sendo colocado na sociedade. Nós temos que nos importar com as mães que perderam seus filhos, mas não pode passar pelo coração de um crente que é normal que um preso coma comida estragada. E se você comemorou quando viu um preso comendo comida estragada, saiba que você tem que rever seu cristianismo. Não estou dizendo que ele não tem que pagar por aquilo, ele tem que pagar por aquilo que ele fez. Existe uma lei dos homens. Inclusive, Deus apoia até mesmo a lei capital. Se tivesse lei capital que levasse a vida dele, não teria problema nenhum. Deus e a Bíblia apoia isso. Contudo, não apoia nós tratarmos alguém de forma indigna. Pode ser prisioneiro de guerra, não interessa. Se vocês forem a Curitiba, tem o Museu da Segunda Guerra Mundial, lá tem uma história de um brasileiro que arrancou uma insígnia de um general alemão, e o general brasileiro veio e deu um tapa na cara do soldado brasileiro,
e disse, ele é maior, tem maior patente que você, respeite. Se até mesmo no meio mais sórdido, pecaminoso, sem Jesus todos nós somos pecadores, mas que é o nazismo e o fascismo, o nazismo real, não isso que dizem que é nazismo, houve essa ética e puxa, nós às vezes perdemos para pessoas que sequer conhecem Cristo. Então, se caso você, por acaso, tem uma indignação seletiva e que você não olhe com misericórdia aquelas irmãs da Atenas, aquelas pessoas que estão na Atenas, quem de vocês já foi lá visitá-las? Daiana vai, o pessoal vai, a igreja vai. São pessoas que estão lá no crack, na cocaína, talvez tomaram decisões erradas, sei lá, fizeram por bobeira e acabaram entrando nessa. Tiveram culpa, usaram porque quiseram mesmo, mas não interessa, é um ser humano que devemos amar. Mesmo o pecador merece ser tratado com dignidade. Não estou dizendo concordar com o pecado, coadunar com o pecado, passar a mão sobre o pecado, não. Mas dignidade. O grande mandamento de Deus está em Mateus 22:37, diz: amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e força. Envolve o mandamento de amar ao próximo como a nós mesmos. O amor de Deus deve se manifestar com o amor ao próximo, até mesmo pelos inimigos. Você entende por que o cristianismo é diferente de qualquer religião? Agora vocês entenderam uma coisa. Por isso que eles brincaram com a gente. Por isso que eles quiseram nos humilhar nas Olimpíadas. Porque sabem que nós pregamos o amor, a misericórdia, viramos o rosto. Por que eles não fazem isso com Alá? Por que eles não fazem isso com outras religiões? Porque lá eles vão levar bomba de volta. Só que o nosso Senhor não ensinou a mandar bomba de volta. O nosso Senhor disse, vira teu rosto, dá a outra face, ama teu próximo, ama teu inimigo, ganha ele com exemplo, com amor, com constância, com misericórdia. Quantas vezes nos é ensinado a perdoar? 70 vezes 7. E isso é porque todos nós temos a mesma dignidade diante de Deus. É verdade que Deus tem os seus eleitos ou não, mas isso aprove a Deus saber. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Nós respondemos pela nossa salvação individual. Sabe, que até mesmo no sarro dessas pessoas, vocês estão vendo que eu estou indignado, né? Sabe por quê? Porque aqui dentro tem uma guerra entre o espírito e a carne, né? Dentro do meu coração. Mas você veja que até nisso Deus é glorificado, porque eles não mexeram com outras religiões. Não fizeram isso. Porque se fizesse, não receber bomba. Eles mexeram com aqueles que viram a cara, que amam, que morrem pelo seu Senhor e Salvador. O cristão passa a olhar as pessoas com os olhos de Deus, não mais com os olhos do mundo. Nós não temos divisão. O segundo, a aplicação é: as coisas que Deus criou são boas em essência. O que é feito com elas pode ser bem ou mal. Não existe demonização de objetos, de comidas, de coisas, porque tudo que Deus fez é bom. Porém, Deus dá princípios para a gente usar a criação. Exemplo, o álcool. A Bíblia diz que nós não podemos ficar bêbados. Mas a Bíblia diz que nós não podemos beber. Mas, então, uma garrafa de vinho não é do diabo. É do diabo aquilo que eu posso fazer com ela. Se eu ficar bêbado, ela é do diabo. Ela me ajudou a abraçar as trevas. Agora, a Bíblia também diz que nós não podemos beber se o irmão se sente escandalizado. É outro princípio. Então, eu não vou beber para não escandalizar outro irmão. Agora, exceto essas questões, a bebida não é do diabo. O que eu faço com ela do diabo? Se eu pegar aquela garrafa, pode ser garrafa de água. E se eu quebrar na cabeça de alguém e matar? O dinheiro e as riquezas, eles não são pecado por excelência. Eles são bons. O pecado é amar o dinheiro. O pecado é
confiar nas riquezas. O pecado é viver uma vida dedicada exclusivamente para ganhar riquezas. Olha o que Jesus disse: hoje mesmo te pedirão a tua alma e o que você fez, para quem ficará? Vocês lembram na parábola do cara que ia construir mais celeiros para guardar a sua colheita enorme? Mas amar o dinheiro, e aí como que eu sei que amar o dinheiro? Sabe quanto? Quando Deus tira. Se Deus tira, a pessoa se desvia da fé, é sinal que ele nunca amou a Deus. Por quê? Porque aí ele mostra quem é o Deus dele. Não tem como servir a Deus e a mamon. Agora, o dinheiro por excelência, por essência, não é mal. E que bênção que os irmãos, tem irmãos mais abastados, que possam ajudar a dar uma cesta básica, que podem ajudar no desenvolvimento da igreja, que podem ajudar a construção de novos templos, que preguem o evangelho. Que bênção trabalhar e receber o seu salário, que bênção. Porque tudo que Deus fez é bom. Não existe demônio no... olha o capiroto da nota de R$5, de R$10. Não existe isso. Isso é crendice evangélica. Agora, é real que se eu pegar esses R$50 e pagar alguém para fazer o mal, ou fazer algo que não presta com esse dinheiro, isso sim é mal. E não o dinheiro em si. Se eu amar esse dinheiro ao ponto de eu dizer assim, eu estou seguro, porque eu tenho R$100 mil numa conta e que se acontecer qualquer coisa, eu estou seguro. Se alguém se estribar ou colocar-se sob os estribos, nos pés, no seu entendimento, como dizem Provérbios, ou nas riquezas, esse não conhece a Deus. Foi o que aconteceu com o jovem rico. Vá, vende então, já que você é tão bom assim, Jesus, vou parafrasear, já que tu é o cara, já que tu é o bichão, o homem, o galo cinza, vai lá, vende tudo que você tem, entrega aos pobres. Não, mas aí não posso, porque eu tenho muito. Porque ele amava aquele dinheiro. Sexo, relação conjugal, é maravilhosa dentro do casamento, monogâmico, com os preceitos de Deus. Fora disso, faz mal. É pecado, é mal. Não vou entrar muito nesse tema por causa da presença das crianças. Não podemos nem devemos demonizar objetos, livros. Sabe? A Bíblia diz que nós não podemos comer comida dedicada a ídolos. Não é nem porque elas fazem mal, porque são dedicadas a ídolos, é por causa que se a gente comer, se o André, o Maurício, que são da diretoria da igreja, ou qualquer meu irmão que for lá numa festa de São João, e comer comida dedicada a ídolos, eles vão dizer, não, isso é certo. Então, se ele está fazendo é porque é certo. Ele é um crente, então eu vou fazer igual. Então, pela consciência daqueles outros que não sabem que aquilo é comida dedicada a ídolo, que estão fazendo uma festa de idolatria, a gente não come. Mas a comida não é má. Gostoso uma paçoquinha. De vez em quando eu assistindo uma partida de futebol na casa do pai, uma paçoquinha com café com leite, bem gostoso. Mas a paçoquinha não é do diabo. A criação aponta para uma nova criação. E eu quero terminar com esse último ponto, irmãos. E é isso que a criação, para nós cristãos, ela nos evoca. Ela evoca a nova criação. Aquilo que Deus faz no coração de cada crente, de cada ser humano que entrega a sua vida a Jesus, e é nova criatura. É o mesmo poder que criou tudo ex nihilo, ou seja, do nada. Deus criou a terra do nada, ex nihilo. Tanto isso é verdade que um físico mais ateu que existiu, morreu há pouco tempo, Stephen Hawking, disse no seu livro, O Universo numa Casca de Nozes, se Deus criou o universo, ele criou a massa. Se ele criou a massa, ele criou o tempo. Logo, perguntas como o que fazia Deus ou quem fez Deus são fisicamente impossíveis. Bom, isso vindo de um ateu. Ou seja, Deus cria tudo do nada. Deus criou a Trindade, espaço, tempo, velocidade. Deus criou tudo. E se Deus, criando todas as coisas, Deus, ele é o Todo-Poderoso, Deus, ele é o Pantocrator, mas a mesma força que esse Deus Todo-Poderoso, o Pantocrator, usou para criar tudo ex nihilo, ou seja, do nada, ele usa para transformar um pecador. O mesmo poder para transformar um pecador. Para que, eis que são feitas novas todas as coisas.
Eis que nós teremos a nova Jerusalém. A nova Jerusalém, as novas todas as coisas, não é ex nihilo, do nada. Isso tem uma matéria informe, corrompida, apodrecida, dificultada, estragada, que precisa ser recriada, que precisa ser refeita, que precisa ser desestragada, se me permite o neologismo, mas precisa ser desfeito o que há de mal, que é o pecado. E é esse poder que Deus usa para nos alcançar por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, ou aquele que bater a minha porta, eu abrirei e serei com ele. Jesus, o grande Salvador, o Senhor, aquele que transforma pecadores em homens que são justificados diante de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a nova criação de Deus. E eu digo nova, mas se a Deus é atemporal, para ele não é nova, mas para nós é nova. É nominada de criação, porque requer tanto poder para fazer esse milagre da nova criação. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. 1 João 3,8 diz: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho do Homem, o Filho de Deus, se manifestou, para desfazer as obras do diabo, para desfazer o pecado. Contudo, essa restauração implica num plus. Como assim? O paraíso restaurado é melhor que o paraíso original. Esse é o valor, esse é o amor que Deus nos dá. A nova Jerusalém, nós estaremos com os santos de todo o mundo, com os anjos que não caíram, todos cantando, louvando a Deus, vivendo uma vida para a glória de Deus, cantando santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, Senhor Deus do universo, Kodós, 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 Adonai Tsabaoth, santo, 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 Deus dos exércitos. Esse plus, o paraíso recuperado, é o paraíso mais glorioso, do maravilhoso acordo entre o céu e a terra. A união íntima no casamento entre a igreja e o cordeiro, o final dos tempos. A união final entre Jesus e a sua igreja, a noiva e o cordeiro, cumprindo aquele pacto que Deus tinha com o ser humano, de estar com ele, né? Aquele pacto é quebrado, pois com Adão, temos o pacto com Moisés, as alianças todas, mas essas alianças sendo cumpridas em Cristo. E no final dos tempos, é um maravilhoso casamento entre Cristo e a igreja. Apocalipse 21:2 diz: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia dos céus, adereçada como uma esposa ataviada, ou seja, enfeitada para seu marido. Amém. Amém. Senhor Deus, nós nos entregamos a Ti, Deus, porque só Tu és santo, santo, santo. Tu és o Deus Criador. E Pai, eu quero Te agradecer, Deus, por lembrar que só o Senhor tem poder para criar e para salvar. Senhor, que se alguém, Deus, aqui ainda no dia de hoje, não conhece a Tua salvação, Deus, a recriação, a transformação que Jesus Cristo faz na vida, possa entregar a sua vida a Ti, Deus. A única forma de nos achegarmos ao Deus Criador, ao Deus tão amoroso, Deus Pantocrator, o Deus que nos deu a imagem de Deus, o Deus que vai preparando uma nova Jerusalém melhor do que a primeira, aquele que prepara um paraíso mais glorioso do que o paraíso do que o Éden. Senhor, se queremos ter comunhão com esse Deus amoroso, devemos nos entregar e entender que só o Senhor Jesus pode fazer isso em nossas vidas. E se alguém ainda hoje não fez isso, possa entregar sua vida a Jesus, o Salvador, o Recriador, aquele que com Deus Pai transforma criaturas estragadas como nós. Senhor,
Abençoa essa igreja e que nós possamos, Deus, entender que nós somos iguais entre todas as pessoas. Nós todos somos iguais em dignidade. Todos nós pecamos e estamos destituídos da tua glória, Senhor, e precisamos da tua salvação. E aqueles que têm a salvação, Senhor, isso é dom do Senhor, isso é glória do Senhor, isso não nos coloca acima de ninguém, isso nos humilha e nos faz levar, Deus, a boia aqueles que estão se afundando, levando o teu evangelho. Senhor, abençoa essa igreja, Deus, e que essa palavra frutifique em nós. Muito obrigado, Deus Pantocrator. Em nome de Jesus. Amém.